Nas terras congeladas da Manchúria, durante um rigoroso inverno de 1910, uma praga mortal estava se espalhando. Cidades inteiras foram silenciadas e, em apenas 6 meses, 60 mil pessoas foram mortas. Mas, graças aos esforços de um médico, foi a primeira vez que equipamentos de proteção individual foram usados diante de um surto assim, reduzindo significativamente o número de mortes. No episódio de hoje, vamos abordar os horrores da peste manchú. Talvez seja útil começar com uma descrição da peste que devastou a Manchúria. Foi causada pela bactéria Yersinia pestis, a mesma bactéria responsável pela peste negra que assolou a Europa do século XIV. A peste tem 2 tipos clínicos, bubônica e pneumônica. A causa da infecção determinará qual tipo a pessoa acabará contraindo. O tipo mais comum de peste é a peste bubônica, que é transmitida pela mordida de uma pulga infectada. Este é o tipo que causou a peste negra e é caracterizado pelos bubões inchados, febre e, durante a peste negra, uma taxa de mortalidade de 30% a 75%. No entanto, a peste pneumônica é muito mais tóxica e muito mais mortal. Ela afeta os tecidos pulmonares dentro de 24 horas após a exposição e pode ser transmitida pelo ar de humano para humano, através de gotículas infectadas quando uma pessoa infectada tosse. Os sintomas da peste pneumônica se apresentarão de 1 a 4 dias após a exposição à bactéria. Os sintomas começarão com uma sensação de frio, perda de apetite e dor de cabeça. Dentro de 24 horas, o paciente terá uma tosse com sangue devido à infecção nos pulmões. Se não for tratado adequadamente, o rápido aparecimento dos sintomas matará o paciente muito rapidamente, sendo a septicemia pulmonar geralmente a causa da morte. Acredita-se que a fonte da bactéria seja a marmota tabagum, um animal semelhante a uma marmota que era caçado por sua pele. A demanda por tais peles baratas explodiu, levando muitos caçadores migrantes a se mudarem para a Manchúria. Muitos eram inexperientes, manuseavam marmotas infectadas de maneira incorreta e viviam em condições superlotadas e insalubres. Tudo isso provou ser o ambiente perfeito para a doença se espalhar. A praga começou no outono de 1910, com o primeiro caso perto da fronteira russo-chinesa. Logo, casos foram identificados em Harbin, uma cidade com cerca de 60 mil pessoas. Após o fim da Guerra Russo-Japonesa, que terminou em 1905, ambas as nações continuaram a manter uma presença na Manchúria. China, Rússia e Japão competiam pelos recursos da Manchúria, e as redes ferroviárias da região estavam interconectadas. Em Harbin, havia trabalhadores e comerciantes russos, chineses, japoneses, europeus e americanos. Isso significava que, quando a peste atingiu, muitos países tinham um interesse direto em lidar com o surto. Até janeiro de 1911, mais de 10 mil mortes haviam sido registradas. Muitas vezes, as taxas de mortalidade eram próximas de 100%, com até 150 pessoas morrendo por dia. Em Harbin, 5 mil pessoas morreram em questão de semanas, muitas morrendo após apenas 48 horas dos sintomas se apresentarem. Todos os tipos de tentativas para curar a doença foram usados, mas sem sucesso. Os pacientes foram sangrados, prescritos mercúrio e remédios à base de ervas, mas nada funcionou. Como a praga atingiu no inverno, as temperaturas negativas de 30 graus Celsius significavam que cavar sepulturas era impossível. Os corpos não podiam ser queimados rapidamente o suficiente, deixando corpos congelados empilhados como lenha. Eles foram deixados para serem devorados pelos cães selvagens. Há uma imagem facilmente disponível online que não é adequada para o YouTube, mostrando um profissional médico em equipamento de proteção completo ao lado de restos congelados de vítimas da praga. Eles estão literalmente empilhados como lenha. Um despacho escrito no Lancet Medical Journal descreveu os horrores da seguinte maneira:
A atividade humana neste lugar parece ter morrido completamente. As ruas estão vazias e desertas, e todas as casas estão desoladas. Apenas cães perambulam pelas ruas, uivando e se alimentando dos corpos de seus antigos mestres. O cheiro é horrível. À medida que a situação piorava cada vez mais, as autoridades chinesas ordenaram uma investigação sobre a praga. O homem que foi encarregado de liderar a investigação foi o Dr. Wu Liantai. Ele nasceu em Penang, Malásia Britânica, em 1879, filho de pais que eram imigrantes chineses. Aos 17 anos, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Cambridge, ganhando muitas bolsas de estudo e prêmios durante seus estudos, e se especializaria em doenças tropicais. Apesar de seu claro talento, ele teve dificuldades para encontrar trabalho na Malásia Britânica e em 1907 ele se mudou para a China. Lá ele foi nomeado vice-diretor do Colégio do Exército Imperial, perto de Pequim. Quando a doença atingiu pela primeira vez, o Dr. Wu visitou Harbin e viu em primeira mão os efeitos mortais da praga. O Dr. Wu escreveria em sua autobiografia o seguinte: em todo lugar eu via pessoas sofrendo de febre alta, tossindo sangue e morrendo subitamente. Até onde a vista alcançava, as estradas estavam cobertas de cadáveres. Ele conseguiu realizar uma autópsia em uma mulher japonesa, o que na época não era permitido na China, mas ele teve permissão para fazê-lo após um mandato presidencial, permitindo que ele investigasse a praga adequadamente. O Dr. Wu notou danos nos pulmões da mulher e confirmou que a praga era pneumônica e não bubônica, o que inicialmente se suspeitava. Percebendo que a doença provavelmente se espalhava pelo ar, ele solicitou que as autoridades chinesas fornecessem máscaras adequadas para todos os profissionais de saúde. O Dr. Wu é frequentemente chamado de o homem por trás da máscara, visto como o inventor do uso de coberturas faciais para prevenir a propagação da peste pneumônica. No entanto, máscaras semelhantes existiam em outros países e eram feitas de gaze ou qualquer material que pudessem encontrar. O que o Dr. Wu popularizou, no entanto, é um tipo de máscara que foi inspirada por ventiladores vitorianos. Esta era uma máscara feita acolchoando camadas de algodão e gaze com cordas para que o usuário pudesse fixá-la na cabeça. A máscara foi projetada para ser barata e fácil de fabricar e é a precursora do respirador 95. O Dr. Wu garantiu que todos que precisavam de uma máscara tivessem acesso a máscaras baratas e facilmente disponíveis para ajudar a controlar a praga. Mas nem todos acreditavam no Dr. Wu e alguns ignorariam completamente suas descobertas. Um dos críticos mais vocais do Dr. Wu era um médico francês chamado Gerald Mesquinet. Gerald lidou com vários surtos de doenças na Manchúria e foi rápido em se juntar aos esforços para lidar com a peste, mas ele desconsiderou as descobertas do Dr. Wu e acreditava que as máscaras eram não científicas e não ofereceriam proteção. Apenas alguns dias após atender pacientes sem máscara, Gerald faleceu de peste. Mas a morte de Gerald provou ser um ponto de virada. Os médicos e oficiais restantes agora entendiam que o Dr. Wu não estava apenas certo sobre seus métodos, mas que seus métodos poderiam salvar suas vidas. Outro exemplo notável para lidar com a praga foi a quarentena. Aqueles com casos suspeitos e aqueles que haviam entrado em contato com pessoas infectadas foram colocados em quarentena, em vagões de trem. Se nenhum sintoma se desenvolvesse após 5 dias, as pessoas em quarentena eram liberadas com uma pulseira de arame, identificando-as como livres da doença. Se a doença atingisse em casa, toda a família era isolada e quaisquer itens contaminados eram destruídos. Esquadrões de trabalhadores vestidos da cabeça aos pés em equipamentos de proteção individual percorriam as cidades, procurando qualquer pessoa que apresentasse sinais de infecção. Essas pessoas seriam testadas, colocadas em quarentena e cuidadas da melhor maneira possível, mas a maioria simplesmente morreria. As viagens também foram suspensas para impedir que a praga se espalhasse para outras regiões.
Centenas de profissionais médicos foram treinados em como lidar melhor com a praga e em como aplicar as regras de quarentena. Essas medidas rigorosas e sem precedentes se mostraram eficazes, pois em março de 1911, o surto de praga havia terminado. Mas em apenas 4 meses, a peste da Manchúria havia ceifado cerca de 60 mil vidas. A maioria das vítimas morreu dentro de dias após apresentar sintomas. A maioria dos que morreram eram trabalhadores e caçadores chineses, mas muitos russos e japoneses também pereceram. A doença tinha o potencial de se tornar uma catástrofe global, mas graças ao árduo trabalho de 11 mil trabalhadores desconhecidos e à liderança do Dr. Wu, o pior foi evitado. Na primavera, após o controle da praga na China, o Dr. Wu organizou a Conferência Internacional da Peste, o primeiro grande encontro médico desse tipo. Respiradores e máscaras foram um ponto focal da conversa, e muitos estudiosos ocidentais acreditavam que eles poderiam prevenir efetivamente a peste. A comunidade internacional estava ansiosa para aprender sobre as medidas tomadas, percebendo que um esforço global, unificado, para combater tais surtos seria vital. Deve-se notar que esta reunião ocorreu bem antes da criação da Organização Mundial da Saúde, que seria fundada em 1948. Os participantes desta conferência incluíram os Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, Alemanha, França, México, Países Baixos, Áustria-Hungria, Rússia, Japão e China, com mais de 30 especialistas líderes presentes. Lá, eles discutiram as consequências de pacientes assintomáticos, superdisseminadores e promoveram o uso da medicina ocidental e da saúde pública na China. O que foi aprendido na peste da Manchúria moldaria a resposta a futuros surtos de doenças mortais nas décadas seguintes. Nos anos que se seguiram, Wu continuaria seu trabalho na prevenção de doenças. Em surtos de doenças subsequentes, ele melhoraria o design de sua máscara. Em 1915, o Dr. Wu fundou a Associação Médica Chinesa, a maior e mais antiga associação médica não governamental do país. Durante a gripe espanhola, os médicos usavam a máscara Wu, e os respiradores de hoje podem rastrear sua linhagem até as máscaras usadas durante a peste da Manchúria. Durante a invasão japonesa da Manchúria, em 1931, o Dr. Wu foi preso pelos japoneses sob suspeita de ser um espião. Em 1937, ele se tornou o primeiro malaio indicado para o Prêmio Nobel de Medicina. Ele recebeu este prêmio por seu trabalho durante a peste da Manchúria. Ele retornaria à Malásia em 1937 para trabalhar como clínico geral, mas a Segunda Guerra Mundial o colocaria entre os ocupantes japoneses e o movimento de resistência malaio. Em um determinado momento, ele foi capturado e resgatado pela resistência, e mais tarde evitou a prisão pelos japoneses apenas porque havia tratado com sucesso um influente oficial japonês. O Dr. Wu continuaria a praticar medicina até sua morte no dia 20 de janeiro de 1960. Ele tinha 80 anos quando faleceu. A peste manchú é um exemplo verdadeiramente perturbador de uma doença mortal. Sua taxa de mortalidade, próxima de 100%, poderia ter resultado em uma pandemia global com consequências devastadoras. Mas também é uma história sobre a importância da união internacional diante de uma catástrofe médica. A praga uniu os rivais competidores do Japão e da Rússia para trabalharem juntos, forçando-os a combater uma doença mortal, em vez de continuar seus planos para dominar a Manchúria. O legado do Dr. Wu é algo que todos nós devemos lembrar, pois suas contribuições impediram que a praga da Manchúria se tornasse uma pandemia ainda mais infame. Obrigado.